Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar na Bíblia. Hoje vamos falar de sabedoria e é um ensino importante, uma meditação importante. Amém? Amém. 1 Reis 3, do 4 ao 14. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém. Então, Noemi leu duas passagens da Bíblia. As duas estão no Velho Testamento, mas ensinam algo importante para nós. No livro de Provérbios, no versículo 7, diz assim: o temor do Senhor, o temor do Senhor. Quando nós realmente levamos Deus a sério e não queremos viver de qualquer maneira, estarmos na presença de Deus da melhor forma possível e não envergonhados. Então, aqueles que temem ao Senhor respeitam as suas leis. Aqueles que temem ao Senhor respeitam o nome do Senhor, as coisas do Senhor, não é? Não falsificam a palavra, não manipulam as pessoas usando o nome do Senhor, não é? Aqueles que temem o Senhor, é a mesma coisa que eu não pratico um crime porque eu tenho medo de ser preso, eu tenho medo das consequências. Vamos dizer assim, um exemplo: eu não dirijo de forma irresponsável porque eu tenho medo de causar um acidente. O medo me faz proceder de forma correta, o temor. E o temor do Senhor realmente é o medo de não estar agradando a Deus, de não viver conforme Deus quer que eu viva. E no Provérbios, no versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio do conhecimento. É quando realmente eu começo a aprender as coisas do Senhor, porque eu vou adquirir sabedoria, não é? Eu terei sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Sabedoria para saber o que Deus quer de mim, o que o Senhor Deus quer de mim e o que eu não devo fazer, não devo pensar. E diz assim: e os insensatos desprezam. Quando você despreza a lei de Deus, você despreza a vontade de Deus, realmente você é insensato. Como aquela pessoa que dirige em alta velocidade, que pode causar um acidente. Aquela pessoa que comete um crime pode ter anos de sua vida perdidas numa cadeia por cometer um delito. Então você se procede de forma insensata, porque você deixa de ter temor do Senhor. Você deixa de ter medo de desagradar a Deus, de desagradar a Deus, de pecar realmente. Você tem que ter temor do Senhor. Eu não farei porque eu não quero desagradar a Deus, não é? E ele fala assim: mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então realmente desprezar a sabedoria e a disciplina
é um erro muito grave, porque eu tenho que ter temor de Deus, mas porque a sabedoria é importante para nós. No versículo que a Noemi leu, ainda no Velho Testamento, o rei Salomão tem uma experiência com Deus em sonhos. E Deus diz assim para ele, assim, no sonho: pede o que quiseres, eu te darei. O rei Salomão, ainda muito jovem, sabendo que tinha uma grande responsabilidade de governar uma grande nação, ele diz assim: Senhor, eu quero ter sabedoria, discernimento para discernir entre o bem e o mal, porque eu tenho uma grande responsabilidade. Isso agradou a Deus. Por quê? Porque ele poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido tudo o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria. E isso agradou a Deus, porque era realmente o que Deus queria que ele pedisse. Uma mente sadia, sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Deus se agradou tanto que ainda disse assim a ele: se você guardar os meus mandamentos e fizer aquilo que eu te mando, ainda te darei riquezas, ainda te darei uma vida longa, não é? Ainda te darei uma vida longa, porque Deus se agrada daqueles que fazem o bem. Mas nós, às vezes, temos falta dessa sabedoria em nossa vida cristã. Às vezes temos muito conhecimento, assim, ficamos lendo, procurando decorar versículos, escutamos muitas pregações, às vezes não são boas pregações, infelizmente, mas escutamos muitas pregações e vamos adquirindo aquele conhecimento, mas a sabedoria nos falta. Estamos gordos de conhecimento e magros de sabedoria, porque não discernimos entre o bem e o mal. Não conseguimos discernir aquilo que vai prejudicar, aquilo que vai atrasar a nossa vida cristã, daquilo que é bom, que vai nos enriquecer, vai nos fazer ter uma vida melhor com Cristo. Devemos pedir a Deus, a exemplo de Salomão no Velho Testamento, devemos pedir a Deus sabedoria, sabedoria para discernir como devemos proceder, como devemos agir, o que devemos pensar, como devemos fazer e ser humildes na presença de Deus para obedecer aquilo que Deus quer de nós. Porque sem sabedoria, as pessoas nos usarão a nossa fé, usarão a nossa confiança que nós temos para nos prejudicar. Porque não temos sabedoria, não sabemos discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim, não sabemos discernir uma pessoa que fala o nome de Jesus de uma forma egoísta para conseguir coisas na política, conseguir dinheiro, conseguir coisas assim, de uma pessoa que realmente quer pregar o Evangelho, quer levar a salvação, quer nos falar de Jesus, ensinar os ensinamentos de Jesus. Precisamos ter sabedoria para sermos bons maridos, bons pais, as mulheres boas mães, boas esposas. Precisamos de sabedoria. Às vezes, o nosso casamento entra em crise, por quê? Porque nos faltou uma sabedoria para entender aquele momento ruim do nosso cônjuge, faltou sabedoria para que pudéssemos agir diferente, agir de forma mais humilde, escutar a voz de Deus, não é? Que fala através do Evangelho, e nos dá sabedoria para sermos realmente uma vida mais tranquila, uma vida mais aos pés de Deus. E Deus falou a Salomão: olha, se você obedecer os meus mandamentos, eu vou te dar riqueza, e ainda vou aumentar os seus anos na terra. A vida de Salomão seria maior aqui na terra, ele seria uma pessoa mais abençoada. Por quê? Porque ele faria aquilo que agrada a Deus, ele teria discernimento. Muitas vezes temos boa vontade, mas não temos discernimento. Não conseguimos, caímos em armadilhas, caímos em muitas coisas que não é bom nem citar, mas que pessoas que precisam, que vão usar o nome de Deus realmente de forma equivocada, para alcançar outros objetivos que não aquele que Jesus quer, que seja o objetivo de adoração a Deus e a salvação que há em Cristo Jesus e o conhecimento do Evangelho. Aqueles que conhecem o Evangelho não vão ficar militando com coisas aqui, problemas da terra, que sempre vão existir, né? Nós vamos militar para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas, as pessoas possam
viver uma vida tranquila em Cristo, confiar, orar, saber que tem um Deus que nos ama. Muitas pessoas hoje morrem sem conhecer a Deus, sem saber que Deus as ama, que Deus quer que elas estivessem conosco. Não, que Deus queria que eles estivessem com Ele, conhecessem. Não, vivem uma vida vazia, muitas vezes com valores totalmente errados, e morrem sem conhecer a Deus. Por quê? Porque não abrem o seu coração a Deus, não procuram a palavra, não têm sabedoria. Vamos pedir a Deus ter sabedoria para podermos ter uma vida cristã plena, como essa passagem que Salomão tem esse sonho com Deus. Por quê? Porque Deus deu a ele sabedoria, e nós precisamos ter sabedoria para uma vida cristã plena. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas, e nós temos vários vídeos gravados. Amém, amém. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela sua palavra, agradecemos que o Senhor sempre fala conosco. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentar as situações do dia a dia, também para ajudar as pessoas, porque às vezes a gente não sabe como proceder, mas o Senhor nos dá sabedoria se nós pedirmos. Então, que nós possamos ter sabedoria e discernimento e, acima de tudo, o temor ao Senhor. Pedimos a Deus que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, nosso país, Senhor, para que o Senhor, pedimos que, essas enchentes que estão tendo, amém, que possa parar, que as pessoas possam ser socorridas, Pai, e agradecemos porque o Senhor cuida da gente. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.